mas é mentira, tá? Tem um ventinho, mas... Pelo menos está com um vento que está menos pior, então esse clima quente literalmente que a gente vai encontrar para o jogo, claro, mais tarde a coisa estará um pouco mais fresca, não para o Corinthians, porque essa é a verdade, o Racing tem todo mundo à disposição, deve manter talvez a escalação do jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Corinthians já tem algumas mudanças para essa partida que a gente vai analisar também ao longo do programa, mas tem uma programação, porque nessa semana a gente viu a coisa meio desordenada em algumas partidas, especialmente no Atlético e River, A gente fica sempre preocupado com a questão de segurança e de logística em relação ao time, em relação aos torcedores, né? Lembrando sempre que na semana passada o Racing, depois do jogo, soltou uma nota criticando o comportamento da polícia de São Paulo no tratamento aos seus torcedores. E aí gera o receio de como é que vai ser a coisa quando vier para a Argentina. Então, assim, serviços de utilidade pública. Foguetório, não teve. O Atlético Mineiro conviveu com o foguetório de madrugada. O Corinthians não. Dormiu. Aí tem que ver com eles. Mas foguetório não teve. Possibilidades de uma boa naninha, eles tiveram. A questão do traslado, né, do hotel do Corinthians aqui para o estádio El Cilindro é algo que preocupa, porque o Atlético Mineiro teve problemas com a polícia, né? Não tinha segurança para sair, chegou 40 minutos atrasado, o jogo atrasou por causa disso. No caso do Corinthians, há uma preocupação muito curiosa, porque aqui o estádio El Cilindro fica em Avejaneda, que não é propriamente no município de Buenos Aires, né? É uma região um pouco grudada, mas não faz parte. A polícia não é a mesma. Vou falar pro paulista, o São Paulo e São Caetano, entendeu? Tipo isso. É coladinho ali. Então, assim, a escolta que leva o Corinthians de Buenos Aires, ela para na fronteira com Avejaneda. De Avejaneda para dentro é outra polícia, é outra escolta. Então o Corinthians está um pouco preocupado, tipo a troca da guarda do Palácio de Buckingham. Como é que vai ser a troca da escolta, se isso vai ser algum tipo de problema? O Corinthians vai deixar a sua concentração às 18h50. A gente espera que seja tudo bem, tá? Nessa vinda do Corinthians aqui para Avejaneda, para o estádio El Cilindro. Mais de 55 mil pessoas são esperadas, porque é o jogo mais importante, a imprensa que trata, o jogo mais importante em 32 anos do Racing. E quem sabe da importância desse jogo, obviamente também são os jogadores do Corinthians. O Romero falou sobre esse momento, tá tão perto da final, tá tão perto de talvez fechar o ano com o título. A gente vai ouvi-lo. E aqui no Corinthians, como sempre falo, cara, todos os jogos são finais, mas agora nessa reta final, como falei, então assumir essa responsabilidade nos últimos jogos para deixar o mais alto possível no Campeonato Brasileiro o Corinthians e brigar pelo título, que a gente está ainda numa competição internacional e amanhã será um jogo difícil, mas temos total condições para passar para a final. É muito importante, né? Como você falou, ainda não consegui um título internacional com o Corinthians, mas não só para mim, né? Para o Corinthians, para todo mundo, para os jogadores, staff, diretoria. Dá classificação para outros campeonatos também, tem a Recopa, muita coisa em jogo para o ano que vem, então a gente fala sempre no grupo, né, que é um título, né? Um título, todo mundo vai deixar marcado o nome deles aqui na história do clube. A gente ouviu o Romero falando sobre a importância do título em vários aspectos, claro, de levantar um troféu, claro, de se garantir numa Libertadores no ano que vem. A Copa do Brasil também entra nessa conversa, depois a gente vai falar mais sobre isso. A parte financeira e a parte moral. O Rafa está direto de Montevidéu também participando do debate, porque hoje mais cedo no F360, Rafa, deu mó bafafá, porque a história era a seguinte: não dá para priorizar chegar à decisão da Sul-Americana. O Eugênio falava, o Corinthians não pode cair. O Corinthians priorizar um jogo como o de hoje, aqui no El Cilindro, é algum recado de talvez não priorizar o brasileiro? Dá para conviver com as duas coisas nesse momento, Timão? Time grande precisa conviver com as duas coisas. O que é mais difícil, Mari e amigos, é você estabelecer uma diferença com base nos cenários naturalmente já conflitantes, né? Porque é um cenário positivo numa Sul-Americana e um cenário preocupante no Campeonato Brasileiro. Mas a gente bate muito nessa tecla de priorizar, e a sensação que a gente tem é que essa análise precisa ser feita mediante dados próprios das ações dos responsáveis. No caso do Corinthians, o técnico Ramon Dias. Quando
Quando ele coloca um time com algumas preservações, principalmente o Garro, no jogo de segunda contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, a gente percebe claramente que neste momento o foco é chegar à final da Sul-Americana. Ele quer ser campeão da Sul-Americana pelo Corinthians. Isso vai marcar o nome dele, associado não só ao Corinthians, como também ao futebol brasileiro. Ramon Dias sabe disso, ele é um técnico experiente. Então, a gente tem segurança para dizer que o Corinthians, no meu entendimento, no momento, acerta em valorizar a Sul-Americana. Faltam 2 jogos para você ganhar um campeonato internacional. E time grande vive de título. E você pode pensar, mas e o brasileiro? Daqui até o final do brasileiro, são 4 jogos na Neoquímica Arena. Isso tem um peso em relação à perspectiva de campanha na competição nacional. Ganhando 10 desses 12 pontos, pela projeção matemática, o Corinthians não cai, fora o que pode conquistar também na condição de visitante. Então, ainda dá para você mais ou menos trabalhar dentro de uma margem de segurança para se manter firme na primeira divisão e valorizar muito esse momento de pré-chegada a uma decisão de Conmebol Sul-Americana. A minha única expectativa, quer dizer, nem sei se eu tenho expectativa, sinceramente, eu tenho só esse sonho, né? É uma utopia. É que nós tenhamos logo mais um jogo melhor. O jogo de ida na Neoquímica Arena foi ruim, gente. Um jogo que teve quase 90 passos errados. O jogo teve quase 60 lançamentos. O jogo não foi bom, tecnicamente. Foi muito mais tenso, pegado do que jogado. Hoje um pouco mais de bola. Caia bem, hein? E eu acho que é importante até para levantar, quero ouvir a Mari Pereira e o Breiler também, porque quando a gente fala de um jogo bem jogado, isso passa pelo quê? Pela qualidade do gramado. Tapete. São Paulo choveu muito também, né? Aqui é outra preocupação. Em São Paulo, tivemos o problema aquático. Agora a gente tem realmente um problema gramático. Gramático. Tem que conjugar melhor o campo aqui. Porque é o seguinte, a gente chegou aqui bem cedo e a primeira coisa que a gente observou é a qualidade do gramado aqui do Racing, tá? Quando vocês olharem na transmissão, aí na nossa tela vocês estão observando, tem algumas partes que estão, Mari Pereira, por exemplo, com parecendo colado ali, remendado o gramado, com desnível, com uma área com um certo, sabe, aquela ondulação, com o famoso montinho artilheiro. E a gente viu um membro da comissão do Racing preocupado com isso. Campanuolo, né? Campanuolo, que era goleiro do Racing, hoje faz parte aposentado, hoje faz parte da comissão técnica. A gente está vendo ele aí, ó, gesticulando caminhando com a equipe de jardinagem aí, a equipe da grama aqui do Racing. E aí ele conversou com o pessoal que está fazendo aqui a manutenção, dando um tapa no gramado, para mostrar onde é que não está legal e como que deveria estar, né? Dando um toque para ver se consegue ajeitar assim, o corte da grama, a manutenção, para ficar no jeito. Então, é curioso que geralmente quem se preocupa com o gramado é o time visitante. Dessa vez é o time mandante que já está tentando melhorar a situação. A qualidade do gramado, claro que prejudica o jogo de todo mundo, mas pelo estilo de jogo, Mari, do Racing e também pensando do Ramon Dias, quem que fica mais prejudicado nessa história? Eu acho que é um recado, né, do Racing também, essa preocupação com a própria grama, o próprio jogo. O Corinthians, eu acho que entra na questão também de você se preocupar com a condição física dos jogadores, né? Porque a batalha do Corinthians não acaba hoje. Mesmo ele garantindo vaga na final ou sendo eliminado, ele tem batalha de Campeonato Brasileiro para se garantir permanecer na primeira divisão. Então, a preocupação não é apenas com o jogo, ela também é com a condição física dos jogadores. Porque se o Ramon prioriza a partida de hoje, a gente pode pensar que ele vai escolher o que ele tem de melhor à disposição. Ele vai precisar desses jogadores também no Campeonato Brasileiro. Mas que a gente pensa em clássico no final de semana, tem tanta coisa envolvendo, né? Essa questão de poupar ou não poupar. Totalmente. E nesse caso, tem que se preocupar com o que vem do outro lado. Que além do grande time, vai ter um ambiente totalmente inflamado. Nossa. Então, a torcida do Racing é coisa de cinema. E quando eu falo coisa de cinema, não é exagero não, viu, Luciano? Quem assistiu ao filme Segredo dos Seus Olhos, do diretor famoso argentino Juan José Campanella, a torcida do Racing é retratada ali, aparece inflamada como sempre e vai fazer muita pressão hoje no cilindro, sabendo a maneira como o Racing costuma jogar em casa. O Racing na Sul-Americana, tá? Com 100% de aproveitamento jogando como mandante, fez 19 gols, sofreu apenas 2. Então o time do Gustavo Costas tem por hábito jogar com muita personalidade, seja dentro ou fora de casa. Mas como mandante, se impõe. Vai sair para o jogo, vai pressionar, vai martelar o Corinthians. Então já precisa esperar essa pressão logo de cara. Fala aí, Mari.
E a gente, claro, compara com o que a gente viu nessa semana, né? É um tipo de pressão diferente do que a gente viu, por exemplo, do River Plate, que é um estádio muito maior e muito com essa coisa dos fogos, né? De rojão e tal. É uma torcida mais dessa bem raiz argentina que é no gogó, né? Que é no alambrado, que é, né, nessa intimidação mais próxima ali do jogador. Isso né? condiz com o tipo de jogo que o Racing pratica, né? O Racing que tem, olhando para o sistema ofensivo, tem o Maxi Salas, que fez uma belíssima partida, o primeiro gol, que não é titular frequentemente, mas que fez o golaço inaugural na Neoquímica Arena, que tem o Juan Fernando, o Juan Fer Quinteiro, sempre um pouco acima do peso, mas um jogador de finíssimo trato com a bola, e o Adrian Martínez, o Maravilha Martínez, que é um grande definidor, né? Então é um time que vai agredir o Corinthians na vibe desse estádio. Ô, Rafa, você tem que escalar o ataque do Corinthians. Olha como a vida é doida, hein? Bruno Vicário defendia primeiro e terei que dar essa moral também pro Bruno, ainda bem que ele não tá com a gente. Yuri Alberto não é questionado nessa conversa de ser titular ou não, ele é o titular do Corinthians. A discussão é, Memphis bem, ele é o titular, vai com o Romero, não sei se a coletiva do Romero pode indicar alguma coisa, como que você monta esse ataque do Corinthians? Eu acho que a coletiva do Romero indica que ele não vai jogar, né? Porque aí você coloca em exposição um jogador que, de repente, não se compromete tanto com o fato do que ele fosse falar e que pudesse ter incidência sobre o jogo. Acho que é com os dois, né? Yuri Alberto e Memphis precisam jogar juntos. Acho que até por uma questão de serem jogadores com boa capacidade. O Memphis, por tudo que ele representa e o que ele já tem feito de diferença em favor do Corinthians nesse pouco tempo vestindo a camisa do time. E o Yuri Alberto pela sua meritocracia, pelo que ele faz na temporada, em especial em jogos sul-americana. Você ter os dois em campo hoje, eu acho que seria uma demonstração de tentativa de contrabalancear essa tendência natural de um Racing controlando mais o jogo, né? O Zupac falou sobre isso e o Breyer trouxe os números do Racing como mandante. O que me faz crer que o Corinthians pode hoje voltar para São Paulo com a vaga é justamente essa natureza de jogo do Racing como mandante. O Racing vai tentar sufocar o Corinthians, vai tentar se lançar ao ataque. E aí o Corinthians tem espaço para desenvolver suas transições e contra-ataque, isso pode ser importante. Testar a solidez da marcação e usar bem esse talento ofensivo que o Corinthians tem. Por isso que a vaga é possível, não diria provável, mas é possível sim essa noite, embora o cenário seja desconfortável na teoria. Ô Rafa, eu vou te liberar aí direto de Montevidéu. Boa sequência de trabalho para você e parabéns pela cobertura também da Libertadores, acompanhando Peñarol e Botafogo. Valeu, Mari, valeu, amigos. Beijo um abraço, pro até a Rafa. próxima. A gente falava sobre a parte, como o Racing se comporta aqui, e tem mudança no sistema defensivo do Corinthians também, né? Kaká tá machucado, vai entrar o Félix Torres, tem o Gustavo Henrique como opção, mas eu imagino que vai entrar o Félix Torres. Com Fagner? Com o Fagner na direita, com o Bidu na esquerda, com o Ramalho que descansou. Ramalho e Fagner descansaram contra o Cuiabá, dentro desse planejamento. E não é que o Corinthians abriu mão do jogo contra o Cuiabá. Os jogadores iam numa batida muito forte. Confronto contra o Atlético Paranaense, confronto contra o Flamengo, confronto contra o Racing, com o time titular jogando o tempo inteiro. E aí tinha Cuiabá, Racing e Palmeiras. E a comissão técnica identificou que era preciso tirar contra o Cuiabá esses jogadores, não é pensando só no jogo de hoje, mas no próprio jogo contra o Cuiabá, para que eles não estourassem e não rendessem menos. Então entrou o Mateuzinho, entrou o Coronado, entraram outros. O Corinthians não jogou bem contra o Cuiabá, mas venceu, missão cumprida, volta o time para o jogo de hoje e para o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras. Então vai entrar o Félix Torres na vaga do Kaká. E para o jogo contra o Palmeiras, a notícia de hoje, que é uma notícia ruim, é a ausência do André Ramalho. Ramalho foi expulso contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e hoje pela manhã foi punido com 2 jogos pelo STJD. Um ele já cumpriu, que era automática. O segundo será contra o Palmeiras, a não ser que o Corinthians consiga até segunda-feira um efeito suspensivo. É isso. Ô, Breyer, essa questão do time ideal para você, esse ataque ideal, essa questão de poupar, vamos juntar tudo isso no balaio e vamos fazer a sua projeção. Como você acha que o Ramon vai colocar esse time hoje? Muito difícil a missão do Ramon, conciliar essas duas frentes, luta contra rebaixamento, possibilidade de título na Sul-Americana, mas pelo Racing, novamente, olhando o adversário de hoje, ele aprendeu a lição do primeiro jogo. Quando ele dá meio campo para o Racing toma conta por ali. E os alas do Racing, principalmente o Martinena pelo lado direito, eles jogam mais por dentro. Então, eles passam a atuar como meio-campistas. E já tem um meio-campo com jogadores técnicos muito fortes fisicamente, né? O Nardoni, Almendra,
e é encorpado também por esse apoio dos alas. Então, naturalmente, hoje eu vejo como improvável, até pelo sufoco que o Corinthians tomou ao perder o meio-campo na Neoquímica Arena, que ele entre com 2 atacantes de lado, 2 pontas e uma referência. Eu acredito que ele vai retomar a ideia de 2 atacantes e ter um meio um pouco mais preenchido para, de certa forma, tentar negociar e neutralizar essa força do Racing no meio-campo. É no meio-campo, então, o segredo do jogo. Totalmente. E aí, o Martínez voltando, o Carilho por ali, Charles com força e o Garro também fazendo o que ele faz de melhor. O Garro, quando ele tem menos gente no meio-campo, o Garro precisa atuar mais recuado, precisa recompor mais. Então, até para evitar que o Garro seja subaproveitado, ele tem de jogar mais próximo dos atacantes e essa formação com losango, para mim, é a que melhor funcionou sob o comando do Ramon Dias. Mari, mas quando a gente fala do primeiro jogo, muitas críticas em relação a, por exemplo, às vezes como o Ramon, às vezes ele demora para fazer algumas alterações, por exemplo, o próprio Charles, que já demonstrava um desgaste ali, demorou muito para trocar e outra coisa são os blocos, às vezes muito espaçados ali, o Garro tendo que receber muita dessa bola de costas. Ou voltando muito, né? Exatamente, para fazer o jogo funcionar. O Garro é esse jogador, assim, ele dificilmente você vai ver um Corinthians travado e o Garro se escondendo da partida. Ele acompanha isso, né? Ele vai onde ele percebe que o jogo está travado justamente para tentar alguma coisa. Essa estrutura é a que melhor tem funcionado, né? Nessas partidas que o Corinthians precisa muito do resultado. E hoje precisa do resultado, enfim, o empate leva para os pênaltis, claro. Mas essa estrutura forte de um meio de campo mais combativo e você tem o bom momento do Yuri e você tem o Memphis, que já se mostrou ali um entendimento entre os dois. O Garro, ele precisa dessa liberdade, é um jogador que ajuda muito também na recomposição, mas ele precisa dessa liberdade para acionar os dois de frente. Então, eu imagino exatamente essa estrutura que o Ramon tem pensado. Fala aí, Mari. Eu tenho uma dúvida também, porque quando a gente desenha aqui, a gente desenhou o ambiente, então, de um caldeirão. A gente desenhou aqui mais ou menos nessa ideia de escalação e de formação. Mas entra também na conversa a questão de comportamento. Porque, por exemplo, o Atlético teve contra o River a mesma escalação do jogo da Arena. Mas foi um comportamento diferente. Dá uns passinhos para trás, o Davidson desce para marcação. Qual deve ser o comportamento, qual deve ser o comportamento do Corinthians? Porque você pode manter uma formação e marcar em cima, e pressionar, e tentar ter o controle de bola. Ou você pode acionar um jogo mais vertical, de bola mais longa, tentando encontrar o Yuri também. O que você acha que pode ser a estratégia? O Racing vai tentar impor o comportamento ao Corinthians. O Racing vai tentar empurrar o Corinthians para trás e o Corinthians não pode ficar muito atrás. Acho que o Corinthians tem que tentar se adaptar e aí o comportamento do meio-campo, como bem citou o Breler, é fundamental. Acho que o nível de sobrevivência que o Corinthians vai ter no jogo vai passar pelo comportamento desse meio-campo, tentar não ceder tanto aquilo que o Racing vai impor ao jogo, mas não imagino o Corinthians dominando posse e sendo um time só construtivo. Até pelo melhor aproveitamento de um cara como o Yuri, do potencial de um passe mais longo como o Garro e do próprio Memphis, é um Corinthians para ser combativo no meio-campo, para tentar roubar e acelerar no contra-ataque para castigar o Racing. E talvez um chute de fora da área do Garro também pode ser uma arma aqui no El Cilindro. Pessoal, devolvo para vocês, a gente segue aqui a nossa programação. O bronze que eu não pego em São Paulo, eu estou pegando em Buenos Aires. O problema é que a marca é feia. Eu vou voltar com uma marquinha maravilhosa, hein, Luciana? Perfeito. Aproveite. Aliás, não acaba agora a sua participação, não acaba aqui no Sport Center, porque eu sei que vocês vão ficar aí, ó. Hoje só termina amanhã, Mariana. Aqui é trabalho, Luciano Amaral, Breler e Mariana Pereira. A gente segue daqui, a bola rola 9h30 da noite com transmissão da ESPN e Disney+, mas a gente entra no Sport Center 6, aí vai, né? Acendeu a luzinha e a gente aparece. Tchau. Tá certo, então um beijo pra você, Mari, um beijo pra você também, Gustavo Zupac, bom trabalho pra vocês. Vamos fazer o seguinte, fã de esportes, já que a gente se despediu dos dois, vamos fazer uma viagem na história, um pouquinho das origens aí dele, desse técnico do Corinthians chamado Ramon Dias e, claro, Meida Bidlovski, que vai contar pra gente essa história. Em meio às paisagens montanhosas e cânions, encontramos a província argentina La Rioja. É de lá que são os irmãos Martín e Julián, que viajaram mais de 1000 quilômetros para ver o Racing. Ciudad chica e muito lejos daqui. Um conterrâneo dos irmãos também está em Buenos Aires, mas como adversário. Natural de La Rioja, Ramon Dias, técnico do Corinthians, vai enfrentar o Racing. Ramon Dias, pero bueno, espero que esté del lado dos argentinos. Carinho mesmo por Ramon Dias aqui na Argentina
tem a torcida do River Plate. Foram muitos títulos conquistados com o River como jogador e técnico. Ele comandou o time que conquistou a Libertadores de 1996. É um ídolo do clube. Para River significa mucho como jugador, como técnico, ganó mucho como jugador, ganó mucho como técnico. Lástima que está en Brasil, pero bueno, él es de River, es River. Un técnico muy importante en la historia de River. Sí. Y no, significa mucho por todo lo que nos dio. Es un grande para River. Ramon Dias também caiu nas graças do torcedor do River por sempre zombar o Boca Juniors. Como quando levou para a entrevista coletiva pirulitos para as criancinhas jogadores do rival. Os torcedores do Boca levam na esportiva. Es un incentivador y bueno, tiene chances aprovecha toda oportunidad que tiene para la prensa y lo usa de esa manera. Me parece que está bien, está dentro del juego, no hay nada malo en eso. Na semana passada, Ramon Dias deu mais uma dessas declarações polêmicas dele. Depois do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, o 2-2 na Neoquímica Arena, ele falou sobre o retrospecto dele aqui no estádio do Racing, o El Cilindro. Pero también le voy a dar una característica que tengo con respecto a Racing en la cancha de Racing yo. En mi vida perdí un partido en la cancha de Racing. Y tampoco voy a perder. No, se perdió, si mal no recuerdo, en 2014. Fue. 2013. 2013, se perdió, así que se acuerde bien porque le va a tocar otra vez. Ramon Dias teve uma derrota neste estádio, como técnico do River, em 2013. 1-0 Racing. 1-0 fue, sí, me acuerdo, yo estaba acá. Sí. ¿Estaba aquí en el estadio? Sí, lo vi ese partido con River. Habla mucho, hay que ver mañana. Vamos mañana. É mais um ingrediente para este jogo. Um velho conhecido dos argentinos do banco do Corinthians. Ele que sabe mexer com o espetáculo. E certamente vai ser vibrante neste estádio. Somos 55.000 contra 11. Esa es la esperanza que tenemos. Racing, mi nuevo amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te la daremos de corazón, esta es tu hinchada que te quiere ver campeón. A gente já viu a festa do River e olha que eu considero a do River ali a número 6, ali em matéria de fazer festa por lá, hein? A gente já viu lá Bomboneira, tem um estádiozinho lá ali do lado desse cilindro também, que os caras fazem uma festa boa ali também no Independente. Mas a de hoje, meu amigo... Puxado. Olha, prepara o coração, torcedor corintiano, prepara o coração. Mas vamos ver se a gente faz uma final sul-americana. Fala, fiel, passando aí para deixar outro vídeo aí para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Créditos ESPN, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E tem eu fiz um resumo aqui de informações aqui para passar. No vídeo a gente trouxe aí os detalhes sobre o confronto decisivo, né, de hoje entre Racing e Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo acontece hoje, 31 de outubro, às 9h30 no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. Após o empate de 2-2 no jogo de ida, quem vencer em Avellaneda garantirá a vaga na grande final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Racing, totalmente focado na partida, poupou os titulares do campeonato argentino e deve repetir a formação do jogo anterior. Ainda a única dúvida é a presença do Roger Martínez em recuperação de lesão. Já o Corinthians vem com força máxima, apesar de ter perdido o zagueiro Kaká lesionado e contar com alguns desfalques no elenco. Yuri Alberto e José Martínez retornaram após suspensão e o técnico Ramon Dias espera surpreender os argentinos. Então é isso aí, moçada. Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E a gente tem uma enquete aí, dá uma olhadinha. Quem é melhor para ficar em 2025 no Timão, Yuri Alberto ou Roger Guedes? Deixa lá seu comentário, deixa seu voto, ajuda demais, compartilha também aí para outras pessoas. Então pronto, galera, é isso aí. Assista ao vídeo aí, confira as análises das escalações, estratégias de ambos os times e todas as informações importantes sobre essa grande partida hoje. E o tabu, né? No final do vídeo tem
meio que uma promoção aí do Ramon Dias. Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.